Próxima atração no canal 25. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. Meu convidado de hoje é o professor Nelson Lolli. O Nelson, que é professor acadêmico e pesquisador do Centro de Pesquisa do Governo Brasileiro. Professor, obrigado por ter aceito o convite, obrigado por ter vindo lá de Piracicaba. Sei que você se perdeu um pouquinho na logística aqui, mas finalmente está aqui com a gente. Queria te agradecer pelo prestígio e por estar me ajudando a fazer mais um programa do Tempo de Reflexão. Luciano, eu que agradeço o convite, prazer estar aqui, a todos os telespectadores, estou feliz de estar aqui. Agora, para a gente conhecer um pouquinho você, né, quando que você identificou na tua vida esse chamado para lecionar, para ensinar? Eu sei que você tem uma vida hoje pautada basicamente para investir a tua vida em líderes, em empresas, né? Tem um trabalho também dentro de igrejas que você faz. Quando que isso nasceu na sua vida? Quando você percebeu e falou, eu tenho esse dom de ensinar pessoas? Aos poucos, eu acho que duas coisas que me ajudou eu me encontrar foi os maus resultados em outras áreas, né? E ao mesmo tempo o prazer de estar falando e trabalhando com pessoas, né? Então, eu estava no campo científico, mas nem posso dizer que eram tão maus resultados, mas aquela satisfação mesmo não vinha, né? E aí não teve jeito, eu tive que fazer uma grande guinada na minha vida nos anos 80, abandonar basicamente aquele segmento mais das ciências exatas e vim para mexer com pessoas, né? Trabalhar com pessoas. Agora, você tem um desafio igual ao meu na vida hoje, né, Nelson? De poder e de separar o secular com o ministerial, né? Eu confesso para você que meu coração está no lugar e a minha razão está na outra. Meu coração está nas coisas de Deus, mas a razão está nas coisas do homem, né? E eu, por um momento na minha vida, eu tive que lidar com esse desafio e aprender a separar as coisas e entender que Deus quer que de fato eu esteja no meio corporativo, porque é lá que a gente precisa levar o amor de Deus. Exatamente. Como é que você consegue conviver com esses dois lados, que eu sei também que você tem um coração no reino e a razão também no meio corporativo? Como é que você trabalha isso na tua vida? Eu não vou repetir o que você falou, porque faço das tuas palavras a minha, mas eu entendo que onde nós estamos estão os formadores de opinião, né? São aqueles que estão com a caneta na mão, estão assinando as leis, né? E eles precisam, quando a gente define liderança, eu defino liderança como influência, e eu entendo que esse meio secular, eles precisam de pessoas de Deus para influenciá-los a se apaixonarem e se aproximarem do Criador, né? Eu acho que é muito importante que nós estejamos lá, né, Luciano? Eu acho que esse ficar só nas quatro paredes é muito rico. Acho que tem pastores maravilhosos que fazem muito bem esse papel, mas de repente eu acho que não é para nós, né? Eu acho que Deus nos deu um árduo desafio, mas do qual somos apaixonados, né? Estamos lá, mas entendemos a importância de estarmos aqui também. E entender que nós precisamos estar lá é um ato de tratamento para as nossas vidas, né? Porque a gente vai pelo tradicional, né? Deixa eu me fechar nas quatro paredes, porque aqui que é minha praia. É zona de conforto, né? Aliás, fazer duas coisas hoje num mercado tão competitivo como que é o nosso, né? É difícil, muito difícil, porque você vai para o segmento eclesiástico, você encontra muita gente competente só fazendo isso. Aí você vem para o meio secular, né, o corporativo, e você vê pessoas só fazendo isso, né? E hoje, quanto mais você investir de tempo, mais o resultado aparece. Então, eu acho que a grande coisa, acho que o grande sofrimento meu e seu é tentarmos ser competitivos em dois segmentos, né? Agora, você é diretor da Trade Off. Conta um pouquinho para nós desse projeto, dessa tua empresa, qual é a missão, qual é o trabalho que você desenvolve, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho, Nelson. Bom, quando nasceu meu e de alguns outros profissionais, de somarmos nossas competências. Vamos nos unir, vamos somar nossas competências e oferecer como ferramenta para que quer seja para o profissional ou para a empresa de capacitação. Então nós nos reunimos, trade é compartilhar, né? Troca. Aí nós nos reunimos, ajuntamos, unimos nossas competências em diversos segmentos e montamos a trade, né? Para oferecermos às empresas ou a pessoas, vamos a uma empresa,
Na realidade, a Trade é um braço de uma agência que fazia assessoria em diversas áreas de empresas. E aí chegava assim, bom, essa empresa está faltando um treinamento em vendas. Então, hoje nós temos um profissional em vendas. Essa faltava, precisa trabalhar a administração, organização. Então, hoje nós temos um profissional que faz essa consultoria, né? RH, então nós temos, né? Liderança, que acabou ficando a minha parte, né? Então, na realidade, a Trade-off é essa. A missão é essa, oferecer uma ferramenta para desenvolvimento. E a visão nossa é que essa empresa ou esse profissional traga um impacto na sua área de influência. E sempre com princípios cristãos, né? Ou não necessariamente? Não tem como fazer algo de bom nessa terra que não esteja na Bíblia. Eu fiz uma pergunta para te provocar mesmo, né? Não tem. Eu tive agora, recentemente, com um dos 18 homens mais ricos dos Estados Unidos, num treinamento. E eu vou dizer até ignorância, eu cheguei para ele e falei assim: você faz muitos eventos corporativos, né? Associados à sua fé, né? Ele disse: faço. E como que você trata as coisas da Bíblia nesse segmento? Ele deu uma pensadinha assim, ó, mais ou menos assim, ó. Ele fez assim, ó. Ele olhou para o céu, olhou para mim e falou assim: você acredita que tudo que está na Bíblia é para abençoar o homem? Eu falei assim: eu acredito. Ele falou: então não tenho como eu tirar a Bíblia se eu quero abençoar o homem. Então eu acredito que cada vez que eu ouço um princípio de liderança, um princípio de organização, de ordem, que dê resultado, se eu for a palavra de Deus, está lá. Então não tem como dizer algo de bom, do bem, sem colocar a palavra de Deus, não tem como. O problema é que a religiosidade mancha a palavra de Deus, né? E aí as pessoas acabam deixando de lado a essência do Evangelho de Cristo para competir, né? A minha religião está certa, o meu padre, o meu pastor está certo, aquilo que eu sigo está certo, porque eu herdei dos meus pais. E aí a essência de Jesus, que é o amor, ela fica no meio do caminho, né? Acho que a gente tem essa missão de resgatar o evangelho puro de Cristo, né? Porque é o único que transforma vidas, pode transformar empresas, famílias, pessoas, né? Uma boa missão, né? Vamos junto, né, Luciano? Vamos tentando. E aos poucos eu creio que a igreja, eu creio que Deus está trabalhando no Brasil, né? Então, eu acredito que nós vamos chegar lá, sim. Agora, você também é instrutor do Dr. John Maxwell, né? E as pessoas conhecem. Esse foi o presente da minha vida. Como é que isso aconteceu? Em 2008, a John Maxwell veio com a sua organização para o Brasil, né? Para oferecer à América Latina as suas ferramentas de seminário, de treinamento, né? E o diretor executivo que estava encabeçando esse projeto, ele me conheceu no evento que eu fui trabalhar, fui dar uma palestra, ele me conheceu, soube, porque o Dr. John Maxwell também é um pastor, né? Soube que eu era evangélico e me fez esse convite, se eu não queria fazer parte disso, né? Imediatamente, Dr. John Maxwell, mais de 15 milhões de livros vendidos, né? Ele recebeu agora algumas indicações por algumas revistas americanas, por algumas organizações que classificam, né, os melhores nos Estados Unidos. Ele está já entre os melhores por vários anos, né? Nesse segmento de liderança, né? Por muitos como guru, né? Então, e fazer parte, ser treinador dele, eu diria para você que é como estar perto do melhor que se tem de liderança, ter acesso a um conteúdo que eu diria que é o máximo de liderança, né? Então é um prazer. Quando veio o convite, imediatamente eu entendi que ele já me influenciava pela literatura. Agora, ter acesso a algumas coisas mais próximas a ele, então foi um presente para a minha vida e agregou profissionalmente ao meu desafio, né, de treinar líderes, né? Nesse Brasil e em alguns outros lugares que Deus tem me levado. Então foi um presente. Tenho crescido muito, ter acesso, né? E poder, como que eu diria assim, ser influenciado por ele, né?
Agora, quantos instrutores há no Brasil? Como é que isso está disseminado aqui no nosso país? Na realidade, quando o projeto chegou, várias pessoas acabaram sendo arregimentadas. Hoje no Brasil, eu acho que credenciado a ele deve ter eu e mais uns dois. Na ativa mesmo, eu acredito, Luciano, que eu acho que mais eu tenho feito um trabalho, né? Nós treinamos já no Brasil mais de 250 mil pessoas. Acho que só eu treinei umas 60 mil desse grupo, né? E tô aqui. Muitos pararam porque eu acho que é uma das coisas que eu creio, né? Você sabia? Eu trabalhei uma parceria com o Sebrae, Luciano, e o Sebrae me deu essa informação. Mais de 90% das empresas que abrem CNPJ e fecham no seu primeiro ano. Então muitas pessoas acham que de ser funcionário para patrão é simplesmente abrir um CNPJ, né? Então eu acredito que muitas pessoas começam, mas poucos terminam a jornada, né? Então acho que muitas pessoas entendem que é fácil esse segmento de treinar. Porque o treinamento de liderança não é um segmento que dá know-how. Vamos falar um pouquinho como pastor. Eu queria ter dom de cura, né? Mas não tem, Luciano. Meu Deus, o máximo que eu faço é um cego andar. Não consigo. Não é, Deus me deu essa unção. Então, mas são dons que atraem, né? São dons interessantes, né? Ontem mesmo eu tive um grande homem de Deus, né, que é o Gilson Campos da minha igreja, e você vê que arrebata multidões, né, porque é um talento bonito, né, a música, e eu também não tenho esse talento. Então treinar liderança se restringe o que muitas vezes? A 5, 6, a 7. O ano passado eu tive em uma tribo indígena. Quem vai lá? E eu chegar lá, a alegria deles, por quê? Porque quando se fala em eixo Rio-São Paulo é bonito, dá dinheiro. Mas e lá no Maranhão, em Porto Velho que eu tive agora, em Imperatriz do Maranhão, nessa tribo indígena, poucos vão. Eu vou porque eu sou apaixonado. Foi uma missão que Deus me deu. E agora eu não posso nem dizer que isso é algo que dá dinheiro. Não é nem essa questão. Eu só quero responder aquilo pelo qual eu acho que fui criado. Tá bom, professor, eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o professor Nelson Lolli. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o professor Nelson Lolli. Nelson, agora tem aqui um mais novo empreendimento do professor, né? Que é um projeto que você tá lançando agora nesse mês de agosto, o Ouro da Liderança, que vai ser o pontapé inicial lá na cidade de Piracicaba, e a gente já está costurando de trazer isso para Jundiaí também, aqui para nossa região. Como é que isso nasceu no teu coração e o que consiste esse projeto Ouro da Liderança? Esse é um treinamento, apesar que o lançamento desse projeto vai ser em forma de um evento só, né? De uma palestra. Há uma premissa de John Maxwell que diz que evento informa e processo forma, e baseado nisso, então através só desse evento nós vamos informar o conteúdo desse treinamento, do qual eu tive o carinho de elaborar, inclusive influenciado por um livro dele que se chama O Livro de Ouro da Liderança, né? E eu, basicamente, eu acho que eu fiz esse treinamento, elaborei, eu acho que eu repaginei com uma linguagem que eu digo tupiniquins, né? Tem muitas coisas ricas do John Maxwell, mas que não cabem para o nosso contexto aqui. Então eu dei uma trabalhada nele, defini algumas coisas que eu acho interessante. E o Ouro da Liderança... me perguntam assim, Luciano, o que é esse ouro da liderança? Apesar de aparentemente estar tão encoberto, mas é uma coisa tão simples. O ouro da liderança é você, é o líder. Então eu quis entender o ser humano e eu digo para você, no meu campo de pesquisa eu descobri essa dissonância. E aí,
nasceu esse projeto. O cara com excelente currículo, com know-how fabuloso, fala inglês, fala espanhol, doutorado, pós-doutorado, mas o cara não rende. Ele tem um currículo para render, mas não rende. Onde está o gargalo? O que é nesse ato? Onde é que está o problema que faz com que ele... E aí eu chego a uma conclusão. Está aqui. Se eu não trabalhar, isolar esse indivíduo de todas as suas competências e trabalhar com ele, eu costumo dizer o que a psicologia diz, né? A nossa vida é uma corda, né? Cheia de nó. Então, você tem uma corda cheia de nó, ela dá essa expansão. Mas aí você vai tirando os nós. Daqui a pouquinho essa corda... Então, eu acredito que essa extensão de potencial, de resultado, está atrelado, né? E uma coisa que agora, mais do que nunca, estão descobrindo, que ninguém é máquina, e que o ambiente familiar, aquilo que cerca... Existe um capítulo desse projeto que chama Ligue a Cerca Elétrica, né? Então, esse ambiente que te rodeia, ele é tão positivo, mas ele é tão nocivo. O Dr. Miles Moore diz assim, a sua biblioteca diz para onde você está indo, né? Então, e tem um ditado, né? Popular, diga com quem tu andas, né? Que eu direi quem tu és, né? Então, na realidade, eu trabalho isso. Então, ligue a cerca elétrica, proteja quem te influencia, proteja quem você ouve, né? A quem você empresta os teus ouvidos, você entrega teu coração. Agora, vamos tentar aqui rapidamente dar uma pincelada para o nosso telespectador, depois eu vou passar o local, o dia e o horário da palestra, mas como uma mensagem resumida, Nelson, desenvolver um pouquinho cada tópico que você vai apresentar nessa palestra. Primeiro é definindo a liderança. Influência. Liderança é influência. Nada mais, nada menos. Jesus é o nosso maior líder como referência. Eu acho que eu diria que ninguém mais influenciou do que ele, né? E Dr. Miles Moore falou uma coisa fantástica. O verdadeiro líder é aquele que, quando vai embora, não faz falta, né? Então, na realidade, todo projeto que ele quis implantar só funcionou depois que ele foi embora, né? Entre na área e não saia dela. Eu acredito que você deva descobrir qual que é o seu potencial. Você só influencia na sua área de domínio. Eu vou trabalhar isso. A lei do limite. Todos nós temos um limite. Vou dar um exemplo. Você pode passar o dia todo sem comer e não vai te dar dor de cabeça. Você suporta. Outras pessoas não. Se não tomar um café da manhã, já explode dor de cabeça. Outros aguentam correr 10 km, outros 3. Cada um tem seu limite. E esse limite, ao ser identificado, e aí eu faço uma pequena mudança da liderança moderna, da outra liderança mais antiga, que a liderança antiga dizia assim, descubra teus pontos fracos, trabalhe eles. E ao aperfeiçoar os seus pontos fracos, você vai se tornar forte. E esse conjunto de forças vai te fazer competente. A liderança moderna diz o contrário. Seus pontos fracos, contrate. Seus pontos fortes, treine, que é a lei da especialização, que é uma lei que eu vou trabalhar também. A pessoa mais difícil de liderar é você. Autoliderança. Você só consegue liderar aquilo que você se liderar. O que você não consegue se dominar, você não vai conseguir dominar nada. Trabalho em equipe? Trabalho em equipe faz teu sonho se tornar realidade. Tudo você conquista pelo seu tamanho, mas você só se mantém pela sua equipe. Você pode ser um líder, Luciano, vamos falar um pouquinho de igreja, de uma igreja de 1000 pessoas. Você vai conseguir arregimentar 1000 pessoas, mas você só mantém as 1000 pessoas se você tiver uma equipe. O objetivo final da liderança? O objetivo final da liderança é a sucessão. Eu vi várias pessoas que me influenciaram dizer o seguinte, a palavra sucesso é derivada de sucessão. Então você só pode dizer que você teve sucesso quando você conseguir reproduzir alguém. Enquanto isso, eu vejo muitas pessoas fazendo a diferença, mas quando morrerem, o projeto morre junto. E o grande sucesso para mim de liderança é saber que mesmo que eu vá, o projeto não vai acabar. Agora eu vou deixar você aí
numa sinuca de bico aí, Nelson. Meu Deus. A gente sabe que o sistema do mundo hoje é um sistema construído para acabar com o ser humano, né? Isso é fato, isso é bíblico, né? Não estou dizendo o mundo, mas o sistema do mundo, né? Cada vez mais a gente precisa trabalhar, a gente precisa ser produtivo para que a gente preserve o nosso trabalho, preserve a nossa renda para poder pagar a conta, porque as pessoas hoje vivem para pagar a conta e não para realizações, certo? As pessoas estão cada vez mais endividadas e com isso se tornam escravos do trabalho. Como é que você consegue no teu trabalho hoje, treinando líderes, você consegue separar esses dois lados, né? Tem muitos líderes espirituais que hoje acham que trabalho é um castigo, mas o trabalho no fundo é um instrumento de Deus para abençoar pessoas, né? A outra realidade é que esse sistema do mundo é um sistema maligno, porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo engolido por ele. E hoje os executivos, os líderes são cada vez mais obrigados a dedicar a tua vida em função da corporação. Precisamos competir globalmente, precisamos dar resultado, minha empresa precisa vender mais, eu preciso ser competitivo, porque senão a minha empresa quebra, porque hoje a minha competitividade hoje ela não está limitada no Brasil, mas a minha competição hoje é com qualquer empresa em qualquer lugar do mundo. Como é que você consegue trazer essa consciência do líder que, apesar de ele ter que competir nesse sistema do mundo, ele não pode se deixar influenciar pessoalmente por esse sistema do mundo? Um certo sábio disse assim: o que adoece o coração do homem é a expectativa errada. E eu acredito que o que tem consumido o homem não é nem o trabalho em si, viu, a carga horária, mas são as frustrações. Então eu vou separar em 2 pontos essa resposta, não dizendo que essa resposta se feche nesses 2 pontos. Eu acho que a minha verdade sempre vai ser relativa, né? E incompleta. Mas eu acredito que fecha nesses 2 pontos. Primeiro, saber separar as funções de papéis. Eu acho que quando o homem ele consegue falar assim, bom, essas minhas 12 horas vão ser consumidas por isso. E a partir dessas 12 horas, a minha vida vai ser consumida por isso. Onde eu vejo que o homem tem adoecido? Primeiro nisso. Ele vai para casa, mas ele engata um trailer e leva a empresa. Ou o líder eclesiástico, ele vai para casa e leva a igreja. Então eu vejo que isso, a falta de saber separar isso, e eu tive que trabalhar isso comigo, eu fui pro divã, eu fui fazer terapia. Porque eu ia para casa e os problemas, nós trabalhamos com problemas, pessoas têm suas dificuldades, elas têm a expectativa de que nós as ajudemos, e eu levei muito problema das pessoas para dentro de casa. E tive princípios de infarto, e aí nasceu a obesidade, que eu trabalho até hoje, aliás, vários fatores. Então, o primeiro ponto, para ser resumido, eu acho que quando a gente souber trabalhar essa separação dos papéis e dos lugares, aí eu acho que até férias começa a ter sentido. E a segunda coisa é a expectativa, é as frustrações. O homem está vivendo debaixo de muita frustração. Eu acho que às vezes ele até tem dinheiro, mas ele é frustrado, porque ele tem dinheiro, mas não tem família. O outro tem família e não tem dinheiro. Então eu tenho visto muitas pessoas, independente do segmento, quer seja corporativo ou eclesiástico, são as expectativas erradas. Muitas pessoas acharam que ao casar seriam felizes. E casamento não é baseado nisso. E aí se frustram e se adoecem. Assim que eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Conseguiram dinheiro e viram que não se tornaram felizes. Então eu acho que essas 2 coisas. Quando nós conseguimos separar as coisas e quando nós conseguimos entender aonde está a nossa felicidade, o que consiste nossa felicidade, eu acho que isso se resume. Por quê? Porque aí eu fecho na sua colocação, muito bem colocado. O mundo, o sistema está na mão de uma pessoa que quer nos matar, nos roubar e nos destruir. E como ele está conseguindo isso? Frustrando as nossas expectativas e fazendo com que a gente não organize a nossa vida. O Dr. John Maxwell diz assim: não administre seu tempo, administre sua vida. E eu acho que essa administração pode fazer com que a gente tenha melhores resultados pessoais e aí vai.
Ok, professor, meu tempo está esgotado, mas eu queria, antes de encerrar o programa, falar um pouquinho sobre a palestra. Vai ser no Teatro da Unimet, Taquaral, lá em Piracicaba, certo? Dia 21 de agosto, às 19h30. Faça aí o convite para o nosso telespectador, professor. Então, é dia 21, é o lançamento desse projeto aqui para o interior do estado de São Paulo, né? Eu convido você, empresário, você líder eclesiástico, você pastor que está me ouvindo, vá conhecer, vá ouvir sobre esse assunto. E se caso esse assunto aguçar você, tocar teu coração, eu terei um imenso prazer, eu e minha equipe, né? Minha equipe de relacionamentos, nós temos o imenso prazer da Trade-Off trazer esse projeto, como você falou, né? De repente costurar para a região aqui de Jundiaí. Então, possivelmente os contatos estejam aí na tela. Você pode procurar a equipe da Trade-Off e nós vamos viabilizar a sua ida com muito prazer. E quem sabe junto nós vamos construir um projeto aí bonito, né? O ouro da liderança. O compromisso já está assumido, a gente vai falar com o professor de tentar viabilizar e trazer esse projeto aqui para o Tempo de Reflexão e através do Tempo de Reflexão poder oferecer isso aqui para os nossos empresários, para os nossos executivos. Obrigado, professor, por ter aceito o convite, parabéns pela iniciativa, parabéns aí pela tua carreira profissional, ministerial, que Deus continue te abençoando, continue te dando força aí para que você possa usar tão bem esse doce que Deus confiou em tuas mãos. Obrigado, Luciano. Obrigado a você que esteve com a gente. Foi um prazer estar aqui. Espero voltar. E só tenho que te agradecer a Deus pela vida. E vamos que vamos, né? Obrigado você, telespectador, por estar nos prestigiando em mais um programa do Tempo de Reflexão. Lembrando que o nosso programa inédito vai ao ar toda quarta-feira, às 9h da noite. Fica o convite para que você acompanhe o nosso programa na próxima semana ou que você esteja aqui nas reuniões do Tempo de Reflexão, que acontece segunda, terças e quintas-feiras. Obrigado pelo teu prestígio, aguardo vocês na próxima semana. Até lá.